Salmo 145, verso 1, foi o texto escolhido para esta festa, que diz a palavra de Deus: Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Quantos podem dizer amém? Palavra de Deus que registra a expressão do salmista Davi, que sabemos ter sido um homem poderosamente usado por Deus, escolhido pelo Senhor para exercer a liderança em um período decisivo da história da nação de Israel, mas que também foi um homem utilizado por Deus para compor diversos salmos, composições belíssimas que nós encontramos no livro dos Salmos, que nos faz refletir a respeito da bendita pessoa divina do nosso Deus, e aprendemos, consequentemente, preciosas lições para a vida espiritual. O livro dos Salmos é um dos livros mais conhecidos da Bíblia Sagrada e sabemos ser 150 composições com o propósito de louvar, de engrandecer ao nome do Senhor, mas também com a finalidade didática para trazer ensinos, verdades, não só a respeito de Deus, sobretudo, mas também dos seus feitos, da história da nação e outras verdades espirituais que nós encontramos quando lemos o livro dos Salmos. Quando lemos o Novo Testamento, vamos perceber de que o próprio Senhor Jesus, ele não só fez menção ao livro dos Salmos, como também se utilizou de forma direta destas composições, que também traziam mensagens proféticas, informações que direcionavam-se exatamente para ele. De modo que é do conhecimento de todos a importância que este livro tem, não só para os judeus, mas para a igreja do Senhor. O Salmo de número 145 é um dos últimos salmos atribuídos à pessoa de Davi. E dentro da liturgia era muito conhecida e muito importante para os judeus, uma vez que o Salmo 145 era não só usado nas orações diárias de cada um dos judeus, utilizados pelo menos 2 vezes na parte da manhã e 1 vez na parte da tarde, mas também que trazia reflexão a respeito de verdades importantes que Davi destaca neste salmo a respeito de Deus. Como hino de louvor a Deus, este salmo destaca como um dos mais bonitos do saltério, se destaca como um dos mais bonitos do livro dos Salmos, onde Davi, de forma clara, expressa o seu comprometimento em louvar, exaltando ao nome do Senhor Jesus e também influenciando outros para que sigam este mesmo propósito. Nós encontramos neste Salmo de número 145, Davi declarando de forma muito clara o seu compromisso firme de proferir louvores ao Deus que é grandioso, e ele diz para sempre, e assim desejava fazer, exortando consequentemente a todos que estavam à sua volta também a fazerem o mesmo. De modo que a temática principal deste Salmo de número 145 é louvar a Deus. E os irmãos sabem, quando leem a palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, o quanto a Bíblia faz questão de destacar a importância a respeito do louvor. Tanto é fato que, tanto no Antigo como no Novo Testamento, existem várias palavras utilizadas pelos escritores para destacar verdades, características, particularidades do louvor que Deus aceita e que deve ser revelado pelos seus servos. Somente neste Salmo de número 145, nós encontramos 3 palavras diferentes umas das outras, mas que essencialmente têm o mesmo propósito, o mesmo significado, mostrando de forma clara o que é louvor à luz da palavra de Deus. Quando lemos o verso 2, o verso 4 e o verso 21, embora tenham expressões iguais no registro da língua portuguesa, mas originalmente as palavras são diferentes, mas apontam para a realidade que nós conhecemos muito bem, o que é louvor à luz da Bíblia, que é elogiar, é celebrar alguém que se tem uma consideração sobreexcelente, é enaltecer de forma pública, expressando a sua gratidão, a sua ação de graça. Louvor são expressões que se utilizam
para enaltecer a majestade santa. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós encontramos alguns conceitos e definições de forma prática, o que é louvor à luz da Bíblia. No Salmo 150, o verso de número 6, texto esse lido pelo nosso pastor esta noite, nos diz a palavra de Deus que louvar a Deus é o propósito da criação. E eu não sei se é possível você repetir isso comigo bem forte. Diga assim: louvar a Deus é o propósito da criação. Observe que o verso de número 6 do Salmo 150, o salmista diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E ele exorta na parte final dizendo: louvai ao Senhor. Isso significa dizer de que todos quantos receberam de Deus a vida tem como finalidade, como propósito, utilizar o fôlego de vida, utilizar suas faculdades mentais, toda a força do seu corpo, da sua mente, das suas emoções, para enaltecer e engrandecer ao Deus que lhe deu a vida. Isso significa dizer que nós não somos frutos do acaso, nem obra de coincidência, mas Deus nos deu a vida para engrandecer o nome dele, o nome que está acima de todos os nomes. A Bíblia também nos diz que louvar a Deus é a expressão de alegria, e nós encontramos vários textos da Bíblia Sagrada fazendo menção a este respeito. Você lembra o que diz o Salmo de número 43, o verso de número 4, o salmista expressa-se da seguinte forma, afirmando, portanto, que louvar a Deus é expressão de alegria do coração. Ele diz: então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. O Salmo de número 100, verso 1 e o verso de número 2, o salmista também faz coro neste texto, dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. No Novo Testamento nós encontramos na Epístola Universal de Tiago, no capítulo 5 e o versículo 13 da sua epístola, ele trazendo recomendações práticas para os cristãos do primeiro século, e ele vai dizer nesse texto: está alguém entre vós aflito? Ore. E está alguém contente? Cante louvores a Deus. Significa dizer que quando nós sentimos ou temos alegria em nosso coração, não podemos ficar de boca fechada. Um coração que transborda de alegria pelo fato do seu nome estar escrito no livro da vida, por ser templo e morada do Espírito Santo, por estar sentado em regiões celestiais, por ter a certeza que a qualquer momento a trombeta de Deus irá tocar e a igreja será arrebatada. Quem tem esta certeza, quem tem esta alegria no seu coração, não consegue ficar de boca fechada, de boca travada, mas ele tem prazer e alegria de adorar, de engrandecer, de exaltar o nome do Senhor, ainda que do ponto de vista humano poderia ter todas as razões naturais, lógicas, de ficar com a boca fechada, mas quando tem alegria do coração, ele adora, ele engrandece, ele louva o nome do Senhor. Quantos têm alegria do coração? Levante a sua mão esta noite e dê uma glória bem forte para ele, porque quem tem alegria canta louvores ao nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. E é por isso que no Salmo 145, Davi, em sua reflexão, entendendo a respeito destas verdades, do que o louvor representa para a vida dos servos de Deus, ele diz ainda, observe o versículo de número 3, quando ele faz referência a uma realidade que desde o início do culto nós estamos aqui declarando. No Salmo 145, o verso de número 3, ele diz assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Diga assim: o nosso Deus é digno de louvor. Podemos dizer mais forte? Diga: o nosso Deus é digno de louvor. Davi afirma, faz esta afirmação de forma clara, dizendo que o nosso Deus é digno de louvor. E a este Deus que merece o nosso louvor, o nosso elogio, a nossa exaltação, engrandecendo o seu nome, nós encontramos algumas verdades importantes neste salmo ainda, a respeito da declaração ou da atitude de Davi em relação a este Deus que merece louvor.
E isso, na medida em que nós vamos meditando, se torna referência também para nós. Observe que no versículo que foi escolhido como tema para esta festividade, nós encontramos a decisão de Davi em louvar a Deus. E isso fica claro nas expressões do versículo 1, que é o tema da festa, mas também no verso de número 5 e também no verso de número 21, quando nós encontramos ele dizendo: eu te exaltarei e bendirei. O verso de número 5, ele diz: eu falarei. Ainda no verso de número 21, ele diz: a minha boca entoará. Ele declara: o rei de Israel, a que abre a sua boca para exaltar o rei dos reis, o Senhor dos senhores, a quem ele chama de forma pessoal de seu Deus e seu rei. O rei de Israel está adorando o rei dos reis e o Senhor dos senhores, em reconhecimento à superioridade do rei que está sentado no trono. Ele está dizendo: eu sou rei em Israel, mas sobre mim há um rei que é digno de louvor, de adoração, e eu tomei a decisão de louvar e engrandecer o seu nome, destacando a superioridade, mostrando Davi de que o louvor a Deus é um louvor pessoal. É como se ele estivesse dizendo: não importa se outros não quiserem adorar, não importa se outros não encontram razões de glorificar, eu tenho motivos de sobra para engrandecer, eu tenho motivos de sobra para exaltar e enaltecer o nome do Senhor. Ainda que alguém não queira, ainda que alguém se cale, ainda que alguém fique com a boca fechada, mas eu decidi de forma pessoal: eu vou bendizer, eu vou adorar, exaltar-te-ei, porque tu és digno. Enquanto eu viver, eu continuarei fazendo isso. Ele coloca como um ato de um compromisso particular, e isso é óbvio, porque ele tem motivos pessoais para assim fazer. Ele louva a Deus de forma pessoal, de forma resoluta, de forma decidida, porque ele tem motivos pessoais para fazer isso. Os irmãos hão de lembrar o Salmo de número 103 e o verso de número 2. Ele já tinha dito, o próprio Davi, em reconhecimento de que ele havia sido alvo não de um benefício, nem de dois, mas ele usa a expressão no plural de benefícios do Senhor para com ele. Está escrito no Salmo 103 e o verso de número 2: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele reconhecia que a misericórdia, que a graça de Deus o havia alcançado, e ele poderia relacionar uma lista extensa de benefícios de Deus para com ele. No salmo anterior ao salmo de número 145, se você abrir a sua Bíblia aí agora e ler o Salmo 144, verso 9 e o verso de número 10, ele também lembra da motivação pessoal que tem de adorar, de enaltecer ao nome do Senhor, dizendo no verso 9 e o verso 10: a ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com o saltério e com o instrumento de 10 cordas, te cantarei louvores. É ele que dá vitória aos reis e que livra a Davi, seu servo, da espada maligna. Ele está dizendo: ele é digno de louvor, porque a misericórdia dele tem me alcançado. Enquanto se levantam para me perseguir, Davi estava dizendo: o servo do Senhor tem recebido de Deus livramento, proteção, os laços têm sido quebrados, eu tenho escapado dos ardis e eu estou vivo. E o fato de eu estar vivo, Davi estava dizendo, isso é o bastante motivo para adorar e engrandecer ao nome do Senhor. Por isso que ele disse: eu te exaltarei. Quantos igualmente com Davi podem fazer coro esta noite em reconhecimento de que Deus tem agido de benevolência para com você, e você tem motivos para adorar? Talvez alguém olhe e diga: eu não sei como é que ele consegue, como é que ele conserva o sorriso no rosto, como é que ele tira a força da fraqueza. É porque nós temos sido alvo dos benefícios de Deus. Quantos têm sido alvo aqui? Levante a sua mão, dê uma glória bem forte para ele, porque ele é digno de louvor. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Mas observe que, em conformidade ao reconhecimento de Davi em relação aos benefícios de Deus em sua vida,
o verso de número 2, ele expressa-se, trazendo para nós também um ensino muito importante, porque ele diz assim: cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Você pode repetir esse versículo comigo? Diga assim: cada dia, diga forte, cada dia te bendirei e louvarei o teu nome. Diga assim: pelos séculos dos séculos. Cada dia, cada dia. Ele mostra o desejo intenso, cujo louvor não está limitado a uma circunstância favorável. Quando ele diz assim, cada dia, ele está dizendo a despeito dos dias difíceis. Porque louvar a Deus, claro, no momento em que tudo está favorável, tudo está concorrendo para o bem, é mais fácil, a gente canta, adora, glorifica, isso é natural. Mas Davi disse: eu não vou adorar somente quando as coisas estão bem, eu não vou adorar somente no dia da bonança, no dia em que eu estou por cima da situação, mas no dia do aperto, no dia mau, no dia da dificuldade, ainda que eu esteja passando pelo vale da sombra da morte, eu vou continuar adorando a Ele, exaltando a Ele cada dia. Eu adoro de manhã, eu adoro de tarde, eu adoro de noite. Sempre tenho motivo para adorar e engrandecer ao nome do Senhor. Ele está dizendo que tem no coração desejo de louvar a Deus todos os dias, de forma contínua, de forma animada. Alguém disse que tudo antes do dia, tudo durante o dia, tudo após o dia, deve nos impelir a exaltar o nosso Deus todos os dias, todos os dias, todos os dias, durante o ano inteiro, adorando, glorificando, exaltando. É na igreja adorando, é no trabalho exaltando, na rua louvando e engrandecendo ao nome do Senhor, no comércio adorando, no relacionamento interpessoal, o nome do Senhor também sendo glorificado todo dia. Todo dia, todos os dias, independente das circunstâncias. Nessa perspectiva, o louvor de Davi, ele é ultra circunstancial. Não depende da circunstância, não depende do momento, independente da situação, se é favorável ou não. Ele diz: eu vou louvar, eu vou engrandecer. E você sabe, irmãos, que o que mais incomoda o diabo é esta convicção e esta certeza no coração que nós nutrimos, porque assim como Jó, que ele disse que adorava a Deus por conveniência, ele não conhecia o coração verdadeiramente de Jó, não entendia que a adoração de Jó estava a despeito de tudo aquilo que Deus tinha dado a ele. E Deus disse: o adorador que eu conheço, ele não é adorador por conveniência, pode tirar tudo, até a saúde tire, agora não toque na alma dele, porque a alma dele é minha, está preservado. E a Bíblia diz que, diferente do que Satanás intentava, diante da circunstância mais adversa, Jó não praguejou, mas a Bíblia diz que ele declara dizendo: Deus me deu, Deus tomou, bendito, bendito, bendito seja o nome do Senhor. Quantos podem adorar o Deus que é bendito esta noite? A Bíblia diz: em tudo dai graças, em tudo, porque esta é a vontade de Deus. Mas observe que, além de Davi declarar, ele mostra de que a atitude dele de louvar desta forma e entender de que o louvor a Deus é contínuo, não está fundamentado necessariamente por aquilo que Deus fez. Ele faz esta declaração louvando a Deus em reconhecimento dos benefícios, mas a sua adoração parte do princípio não do que Deus fez, mas do que Deus é. Porque ele vai dizer mais de uma vez, apontando para o caráter, para os atributos de Deus. E a razão de Davi decidir louvar ao Senhor, primeiro, está no verso 3 e o verso 6, é que ele entende de que o Deus a quem ele louva, quem ele serve, é digno de louvor, de adoração, porque Deus é grande. Você pode dizer isso comigo? Diga assim: Deus é digno de louvor, porque Ele é grande. Diga: Ele é grande.
Davi se reporta ao que os estudiosos da Bíblia chamam de transcendência, a grandiosidade de Deus. Ele está dizendo: Deus é grande e Ele é digno de ser adorado, porque a sua natureza aponta para esta realidade. Ele é grande, e a Bíblia diz que Ele é grande. O Salmo de número 91, verso 1, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Chama Ele de Altíssimo. Em Isaías capítulo 6, versículo 1, Isaías, em um momento de crise na nação de Israel, o reino do norte passando por dificuldades, o reino do sul igualmente, mas em Isaías capítulo 6, versículo 1, Isaías viu o céu aberto e contemplou a visão gloriosa de um Deus que não é pego de surpresa e nem perdeu o controle da situação, mas um Deus que está entronizado no meio dos louvores, que é objeto da adoração dos anjos, em que os anjos voavam um para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e este Senhor dos exércitos está sentado no alto e sublime trono. Ele é grande. Em 2 Crônicas capítulo 6, versículo 18, está escrito que nem o céu dos céus podem contê-lo. A Bíblia diz em Isaías 40, versículo 26, que porque Ele é grande em força e em poder, Ele estendeu o céu a palmo, e Ele colocou o céu, o universo, como se fosse uma cortina. Ele conhece as estrelas pelo nome, e Ele é tão grande, Ele é tão grande, Ele é tão poderoso, que quando Ele as chama, nenhuma falta, porque Ele é grande e está acima de todas as coisas. Em Isaías 40, versículo de número 15, diz que as nações são como gotas de água que cai dentro de um balde. É como um pó miúdo de balanças. Isaías 40, versículo 12, diz que Ele mediu o céu a palmo, mediu o punho as águas, os céus a palmos, e pesou os montes e os outeiros com balança de precisão. A Bíblia diz em Naum 1:3 que Deus é tão grande que as nuvens dos céus é o pó que sai dos pés dele. Você veio adorar a este Deus que é grande? Ele é grande. Quando Ezequias recebeu a palavra contrária de Senaqueribe, através do seu servo, os antigos dizem que quando o diabo não vem, manda um secretário, né? E naquela ocasião veio mesmo, e disse: olha, é perda de tempo servir a Deus, confiar em Deus, porque Deus não vai vos livrar. A Ezequias disse: nada disso. Nada disso, vamos continuar crendo, vamos continuar adorando, vamos continuar servindo. Por quê, Ezequias? Porque há um maior. Há um maior. E esse que é maior está conosco. Com eles está o braço de carne, mas conosco o Senhor dos exércitos para guerrear nossas guerras. Ele é maior do que Senaqueribe, Ele é maior do que a palavra contrária, Ele é maior do que a porta fechada, Ele é maior do que o diabo e os seus anjos. Ele é maior do que a cara feia, Ele é maior do que a calúnia, Ele é maior do que o vício. E o Deus que é maior está aqui entronizado no meio dos louvores, e Ele é poderoso para fazer o milagre que você precisa. Quantos podem confirmar esta palavra? Levante a sua mão mais uma vez e dê uma glória bem forte para Ele, porque Deus é grande, Deus é grande, Deus é grande. E este Deus que é grande está aqui esta noite, e tem poder para libertar, para transformar. Davi diz: grande é o Senhor. Mas observe que é este Deus que é grande, no verso de número 3, para concluirmos esta reflexão, ele diz assim: e a sua grandeza é inescrutável. Ninguém pode sondar a grandeza de Deus, mas os seus atos revelam a sua grandeza. E quando você segue lendo esse Salmo 145, nós vamos encontrar Deus mostrando atos da sua grandiosidade. Davi vai dizer que Deus é grande em bondade. Diga comigo assim: Deus é grande em bondade e misericórdia. Sabe o que isso significa?
é que Ele, apesar de saber que nós não somos merecedores por natureza, mas Ele estende a mão da graça, da misericórdia. E sabemos, temos aprendido com o nosso pastor, que graça é o favor imerecido, mas misericórdia é Deus não lhe dá o que você merece. É graça, Deus dá o que você não merece, mas que você precisa. Mas a misericórdia é, Deus não dá o que você merece por natureza. A misericórdia entra em ação, reconhecendo as nossas limitações, o que Davi também já tinha dito no Salmo 103, dizendo que ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Por natureza merecíamos a danação eterna, por natureza merecíamos o distanciamento definitivo, mas a misericórdia foi tão grande. O Deus que é grande em misericórdia, diz Paulo em Efésios 2:4, não permaneceu de braços cruzados diante da situação presente do homem caído, e a mão da graça lhe alcançou. A mão da graça nos alcançou e nós estamos aqui esta noite. Quantos foram alcançados por esta graça? Você pode glorificar ao nome do Senhor. Davi disse: Ele é Deus grande em bondade e em misericórdia. Ele preserva, versículo 14 diz, que Ele traz proteção e provisão. Quando se clama a Ele, Ele mostra a sua grandiosidade. Verso 14, Davi diz: o Senhor sustenta. Quantos são sustentados por eles aqui? Os momentos de mais fragilidade, Ele nos sustenta. Ele diz: e levanta a todos os abatidos. E esta noite, o Espírito Santo de Deus está aqui para levantar os que estão caídos e para sustentar aqueles que estão cambaleando. E nesta noite a palavra de Deus veio ao seu coração com o propósito de lhe fazer entender que não tem nada perdido e que a sua vida foi dada com a expressa finalidade de ser um hino de louvor a Deus. Deus não quer apenas momentos de louvores, Ele quer uma vida inteira de adoração.